Hoje nós temos uma convidada aqui que é the best. Mas antes, vai aparecer um telefone de contato aqui embaixo para vocês. Esse número de WhatsApp, você pode mandar mensagem ao vivo, falar conosco aqui ao vivo, porque se tiver uma pergunta interessante aqui para a nossa convidada, para a Adriana Brunier, a gente vai ler e ela vai responder ao vivo para você. Então sinta-se à vontade em chamar aqui nesse WhatsApp, ok? E aqui nós estamos mais uma vez no estúdio da Ana PP TV, essa televisão na palma da sua mão. E nós temos hoje uma convidada que é assim, é babado, gente. Nós vamos inclusive começar como era ela era antes. Quem era a Adriana Brunier antes da neurociência, tá? Você está preparado? Então prepara aí, já pega aquele cafezinho, senta aí na frente do seu computador, do seu celular e se prepara. Vem cá para você entender o que a neurociência fez na vida dessa mulher. Seja bem-vinda, Adriana Brunier. Que entrada! Você viu? Que entrada! Que responsabilidade! Que responsabilidade! Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muitas pessoas já estavam aí. Que dia será que a Adriana vai aparecer nesse programa? Para falar aquilo que ela fala às vezes, Café com Elas, Conexão Supermulher, e deixa todo mundo sem fala. Eu acho que fica assim uns 2 minutos só, cri, 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 de repente vira aquele alvoroço em cima da Adriana, porque realmente a neurociência é algo assim transformador, né, Adriana? Verdade. E causa um impacto muito grande nas pessoas, né? Quando você fala e explica o que mudou na sua vida, o que pode mudar na vida das pessoas. Então se apresente para as meninas. Obrigada pelo convite, Wirla. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz de participar do Conexão Supermulher, do Café com Elas. A experiência no Conexão Supermulher foi impactante, porque eu terminei minha fala e pairou aquele silêncio. Eu perguntei para a Wirla, o que aconteceu? E aí todo mundo caladinho, porque normalmente quando termina o pessoal bate palma. Nem bater palma, gente, as meninas não conseguiram, porque foi algo assim tão assim, impactante que ficou todo mundo assim... E eu assustei, falei, o que aconteceu, Wirla? Dali a pouco todo mundo reagiu. Então, fico muito feliz de estar aqui. E como você falou no início, a neurociência transformou a minha vida. A minha família, a minha profissão, tudo. E eu só tenho a agradecer, porque a neurociência é algo novo, não é tão acessado pelas pessoas, mas foi necessário eu chegar nesse lugar para eu conseguir me despir da velha Adriana para conseguir ser o que eu sou hoje, sem carregar tantas bagagens que nem minha eram de outras pessoas, e eu acabava carregando essa mala e a minha jornada ficava muito pesada. E isso é tão interessante, Wirla, que o nosso inconsciente, ele esconde tudo para nos proteger. E aí, quando a gente não entende como nós funcionamos, nós nos tornamos refém dos registros que nós temos. E aí a gente responde com certa agressividade, a gente arma um escudo de defesa. No vídeo que você fez nos stories, falando como eu era. Eu falei, vou falar e agora eu não sei nem se eu vou levar a bronca dela, né? Mas vou deixar aqui, qualquer coisa eu apago. Mas eu repostei, para você ver que não me incomoda mais. Não te incomoda mais, né? E eu era muito rígida. A rigidez como professora, eu ficava procurando os turistas. Para dar aquela... Eu era uma, tá, gente? Só para deixar claro, eu fui aluna dela e eu era muito custosa. Verdade. E meu senso de percepção dos turistas era tão grande que quando eu elaborava prova, eu pensava neles, em vez de pensar nos que estavam assiduamente. E você fez minhas provas.
Você sabia que minhas provas eram caprichadas, era ou não era? Nossa, gente do céu. Então, assim... Não é à toa que ela recebeu um apelido muito carinhoso, né? Por causa disso. Gente, o apelido nos corredores, um dia passando, eu não consegui identificar quem era, mas meu apelido, pelo meu sobrenome Brunier, era Bruchier. Gente, não fui eu, viu, gente? Só para deixar bem claro que não foi a minha pessoa. Você não era dessas, não. Culpa, eu não né? carrego essa culpa, mas de ser turista eu carrego a culpa. Nada, é tudo fase. Eu acredito que não existe nenhum culpado. Principalmente pela consciência que eu tenho hoje, não existe culpado. A gente só entrega o que a gente tem e o que a gente tem consciência. Então, assim, naquele momento eu vim de uma ambiência de muita rigidez. Eu não sei, eu não consigo lembrar de momentos da minha infância que eu não estivesse trabalhando. Como meus pais tinham um restaurante, era de segunda a segunda. Então, assim, a tempo e a hora, cumprir tudo, chegar da escola, não poder comer, ter que trabalhar primeiro para depois poder almoçar. Então, vim de um ambiente muito rígido. E eu projetei onde? Na minha profissão, que na época era docente. E hoje eu tenho consciência que eu poderia ter sido mais flexível com os alunos. Porém, eu não conseguia. E mesmo assim, você tem muitos amigos ex-alunos, né? Vixe, muitos! E você acredita que eu caminhava dos dois polos, de amada a odiada? Verdade. O que teve de gente assim, que eu vejo hoje, senhores empresários, empresárias, pessoas que estão aí no mercado, e tem uns que carregaram a mágoa de mim, mas tem outros que falam muito bem. Por quê? A gente se conecta com as mesmas frequências do outro. Os que me amavam na época, quem garante que eles não carregavam as mesmas questões que eu? Por isso que a ambiência ela é muito importante. Com quem a gente está andando? Com quem nós estamos conversando? O que nós estamos conversando? Se você só anda com quem reclama, a frequência da pessoa te alcança. Quando a gente fala de frequência, existe um rótulo muito grande de não considerar a energia. Só que quando a gente estuda neurociência, a gente entende que cada trilha neural emana sua energia daquela informação que foi registrada. Uau! E aí, então, tudo é energia. Então, se você só anda com quem reclama, com quem só vê o caos, o que você está atraindo para você? Reclamação, caos, Sim. atraso de vida. Hoje, eu sou muito seletiva com quem eu converso e com quem eu ando. Por quê? Porque hoje é muito mais ativo em mim essa percepção, porque eu trabalho com isso. Caminhar com alguém que só murmura, que só reclama, que só vê por uma perspectiva negativa, é muito cansativo. A gente sai de perto dessa pessoa com um peso muito grande sobre os ombros e a gente recebe a energia da pessoa. E quando essa pessoa está dentro do mesmo lar, do mesmo ambiente? Quando a pessoa está dentro do mesmo ambiente, você precisa ser o fator gerador de mudança. Por quê? Porque se dentro desse mesmo ambiente, se você parar para tomar consciência do porquê que vocês estão ali no mesmo lugar, com certeza você alimenta algo nessa pessoa e ela alimenta algo em você. Eu atendo vários casais que chegam querendo saber por que eles se amam, mas o atrito é muito grande em outras questões, educação de filhos, financeiro. E aí o que acontece? Quando você identifica os bloqueios, você consegue achar o que um alimenta no outro e o que o outro também precisa. É uma troca. E as pessoas trocam até escassez, Wirla. Ai, meu Deus.
E não tem muito a ver com o comportamento dessa pessoa, com o temperamento comportamental dessa pessoa. O temperamento comportamental dessa pessoa foi moldado desde a gestação e desde o que a mãe e o pai passaram durante a vida. Porque dentro da neurociência, a gente estuda sobre o DNA, que hoje não é só o cabelo, a cor dos olhos, a pele, o formato do rosto. Não, ele traz também códigos das emoções que os nossos pais tiveram, dos nossos avós. Vem tudo registrado no código genético. Não é só a questão corporal, de doenças, não. Traz as emoções. E aí o interessante de tudo isso é porque nós não vivemos o momento agora. Ou a gente está pensando no passado, ou a gente está pensando no futuro. Quando a gente para tomar consciência do hoje, do porquê que a gente age assim, a gente começa a perceber comportamentos e movimentos do ambiente que a gente está de sócios. Por que que o meu negócio não está rompendo? Você pode ser muito proativa, você pode ter toda liderança, só que se você tiver um sócio com uma frequência diferente da sua, entendeu? Quando a gente estuda mais com menos, o que acontece? Menos. Sempre o menos vai ganhar, nesse Até caso. porque o registro inconsciente de uma dor, ela é maior do que um momento de alegria. A energia liberada ela é maior. Entendi. Porque ela fica pulsando, ela é latente. Meu Deus. E aí, assim, quando a gente faz parcerias, quando a gente escolhe um sócio, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque você pode estar vibrando numa frequência de prosperidade, de abundância, só que você traz algo, não precisa nem ser um sócio, pode ser funcionários. Se você traz alguém para o seu grupo e começa a roubar energia e você não percebe, você deixa de vender. Você começa a ver uma bola de neve crescer. Você não entende por que o negócio não escala. Então, por isso que a ambiência ela é importante. Você que lidera o Mistura Feminina, que é um grupo de mulheres empreendedoras, é muito importante saber como é que essas pessoas estão se comunicando. Dentro dos programas que eu tenho, as pessoas mudam até a forma de falar. Porque quando eu estou na dor, eu sou naquela ajudar. Ninguém ajuda ninguém, a gente contribui, que é diferente. Igual pessoas que querem muitas vezes estar sempre disponível para ajudar todo mundo. Ela tem que olhar por que disso. Ela está deixando de cuidar do negócio dela, da família dela, da vida dela para cuidar dos outros? O que ela não quer enxergar? Tudo isso o nosso inconsciente esconde. Mas esconde por quê? Porque dói. E crescer dói. E eu cheguei na neurociência por vários tombos. Caí muitas vezes, subi, mas caí muitas vezes. E eu queria entender por que eu não me sustentava. Eu falei, gente, eu conheço tanta gente. A Wirla vive pegando meu pé, Adriana, você conhece. Mas eu trabalhei em muitos lugares. Quando eu digo muitos lugares, assim, eu trabalhei em várias universidades e trabalhei para o Banco Volks. Só que são empresas no qual eu tinha acesso a muitas pessoas. Então, o que acontece? Foi muito difícil as quedas, porque eu nunca tinha entendido que as quedas que eu tinha me remetia às minhas dores da infância e da adolescência. Nossa. Então, o adolescente, você tem filho adolescente, não tem? Tenho. O adolescente às vezes não te responde no rompante. Sim. Funga. Vira o olho. Vira o olho. Essa era a Adriana, rígida, cruel. Uau.
Por quê? Porque eu estava inconscientemente com vários bloqueios. E você era assim também na questão familiar, com seu filho? Sim, eu era muito rígida com ele. Eu cheguei ao ponto de levar meu filho numa dermatologista porque ele começou a aparecer umas manchas no corpo. E aí fez todos os exames, não é emocional. Por quê? Como eu não pude fazer inúmeras atividades extras curriculares, quando eu tive meu filho, eu lotei a agenda dele de cima a baixo para ele fazer tudo que eu não fiz. Achando que estava sendo uma excelente mãe. Sim. E eu estava adoecendo o meu filho, achando que ele tinha que fazer tudo. Robótica, inglês, um monte de coisa, informática. Só para você ter ideia, ele fazia robótica, informática, inglês, natação e futebol na escola. Fora as atividades que a escola já tinha. E um dia ele falou para mim assim, ele tinha 8, 9 anos. Mãe, eu não aguento essa agenda. Tadinho, gente. Mas eu queria oferecer para ele o que eu não tive. E a gente pensa que muitas famílias não é assim, Wirla? Muitas. Por quê? Porque os pais lotam a agenda dos filhos para não ter que ter aquele tempo disponível. E a criança, ela não quer presentes. Ou a fala é, vou lotar para gastar energia desse menino. Esse menino tem muita energia. Vamos fazer um monte de ações aqui para que ele possa gastar essa energia. Mas, na verdade, é uma fuga do pai, da mãe. Sim. Né? Para não ter esse tempo com a criança. Nós vamos para o intervalo rapidinho. Nós já voltamos. Você já viu aí que o negócio aqui é babado? Então, toma aquela aguinha e volta, tá? Açaí tem marca. Açaí do Martins. Fábrica em Anápolis. Seja um revendedor. Qualidade e lucratividade para o seu negócio. Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O AnaPP está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Apple Power. Faça um upgrade. Pegamos o seu iPhone usado na troca de um novo. Com a Apple Power tem solução. Troca de tela em 30 minutos. Avenida Pinheiro Chagas, Jundiaí. Avenida Parque. Lançamento segunda etapa. 16 mil metros quadrados de área verde e de lazer. De 2 e 3 quartos. Com suíte mais varanda grill. Visite os decorados na Avenida Universitária. Chega de prejuízos com quedas de energia. A energia certa para indústrias, serviços essenciais e comércio, fale com a gente e saiba tudo sobre geradores. BRG. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar! Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas.
X-Lounge Restaurante é um restaurante para toda a família com os novos sabores e um espaço para festas e comemorações. Contato 62 3706 2206, 62 3706 2206, X-Lounge Restaurante. Revise Car. Venha fazer uma revisão completa em seu carro com confiança e lealdade. Referência em Auto Center de Anápolis. Contato 62 9466 4421. 62 9466 4421. Definitivamente a melhor internet. 1 GB mais TV por apenas R$ 99,90 mensais. Mais instalação grátis. ExploreNet, 15 anos. Deixe sua marca na história. Vestibular Fama. Faça já a sua inscrição. Vem pra Fama. Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Grandes marcas e maior variedade de calçados e acessórios infantis. Tipo Toy Joy, Converse Clean e muito mais. Pezinho e Cia é em Anápolis. Açaí tem marca. Açaí do Martins. Fábrica em Anápolis. Seja um revendedor. Qualidade e lucratividade para o seu negócio. Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O Ana App está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Apple Power. Faça um upgrade. Pegamos o seu iPhone usado na troca de um novo. Com a Apple Power tem solução. Troca de tela em 30 minutos. Avenida Pinheiro Chagas, Jundiaí. Voltamos! Falei que era rapidinho e olha só, já tem as pessoas já estão interagindo aqui com a gente. A Cíntia, da Delícia Gelada, falou que amou te conhecer. Quem mais está aqui? Michele. Estou ligadinha no programa, está maravilhoso. Ouvir a Adriana é sempre muito prazeroso. A Michele da Diver Kids. Rubi Moraes. Claro que a Rubi tinha que estar aqui, né, gente? Por favor, né? Mais uma tarde de sexta-feira contagiante. Suas lindas. Adriana é incrível. Virou uma grande chave na minha vida. Sou muito grata. Sei que a caminhada ainda é longa. A nossa né, amiga? Nossa caminhada é longa, inclusive a da Adriana. Sim, não né, para. Adriana? Porque não para, né? E a gente acaba tomando consciência. Cada dia a gente gira uma chave. E é interessante assim que a gente começa a conectar pontas que a gente não percebia. E aí assim, esses dias eu falei, gente, como que eu não percebia isso antes? A gente pensa assim, vou passar pelo processo de neurociência e vai estar tudo resolvido. Minha vida inteira vai estar resolvida, da infância à adolescência e o meu futuro. Não, gente, é uma evolução. E tem gente que vai passar pela neurociência e vai travar? Não. Não trava. Não. O que destravar não volta mais. Mas ela pode, por exemplo, passar, destravou e chegar e falar assim, meu Deus, e ficar... Por que eu passei isso? Ficar revivendo algo? Não tem isso. Não, porque desliga. Porque o nosso inconsciente, ele cria capas. E cada capa que a gente vai passando pelo processo, nós vamos tirando essa capa, resolvendo essa trilha. É como se nós queimássemos essa trilha neural. Ela apaga, depois você pode voltar lá, procura ela e ver se você acha. Não tem. Você tira do inconsciente e traz para a consciência. Não dói mais.
mas você não esquece. Você olha como adulta. É muito normal chegar pessoas de 40 anos parado lá no 5. Qual que é o fator que a gente identifica? Dependência emocional, agressividade, depende do que aconteceu. E o que tem mais O nisso? que tem Dependência mais? emocional é o que você tem visto mais. Sim, quem é dependente emocional não prospera. Aí esse negócio de vibrar na escassez é alguma questão de dependência emocional ou é diferente? Quando a gente vibra na escassez, nós temos que analisar o contexto. Por exemplo, quando nós nascemos, qual foi o ambiente que você esteve? Lembra que eu falei no primeiro bloco que a ambiência faz toda a diferença? O que nós vimos quando criança? Eu atendi um rapaz, ele é empresário, ele tem 3 barbearias e ele faz muito dinheiro, mas ele não consegue ver a multiplicação do dinheiro dele. E ele veio fazer o processo comigo e ele estava parado aos 6 anos de idade e quando terminou o processo, ele muito desconfiado, isso é real ou é a minha mente que está criando isso? E aí eu falei, espera um pouquinho, vamos resolver primeiro, depois eu te respondo. E aí ele estava na cozinha da casa dele, sem pai, sem mãe, sozinho, com 6 anos, com fome, não tinha comida na geladeira, não tinha comida nos armários, só tinha uma espiga de milho seca e uma galinha no chiqueiro. Como que uma criança de 6 anos vai fazer? Ou seja, só tinha comida para galinha, né? Só comida para aquela galinha. espiga era para galinha. E ele segurando, e ele falou assim, no atendimento, eu estou com muita fome. E começou a encolher. Igual quando a pessoa está passando fome, que o estômago dói. E ele falou, mas está doendo muito. E aí eu falei, agora você viu onde está a sua escassez? E ele via todo mundo brincando na rua e ele tinha medo de sair e ser punido pelo pai. Então ele não ia nem para jogar bola. Então, além da escassez de alimento, tinha também uma opressão. Sim, né? e uma Da escassez família, social, porque ele não podia brincar com os amiguinhos. E aí por isso que às vezes a gente pensa assim, vou empreender. Aí eu tenho uma timidez muito grande para falar com as pessoas, ou eu vou falar e eu não consigo me conectar com as pessoas, ou a minha forma ela é muito agressiva de falar. Eu consigo interpretar as pessoas conforme elas me mandam mensagem, pelas palavras que usam, e eu de propósito peço, me responda em áudio, porque eu consigo ver a frequência, tom de voz da pessoa. E isso tudo fala de onde nós estamos. Na terceira turma da imersão Fazendo as Pazes com o Dinheiro, que eu convidei a Wirla para participar e ela não foi. Ainda não fui, mas eu vou. E que encerra segunda-feira, era para ter encerrado ontem, mas aí a gente pratica muitos movimentos de energia. E aí, como algumas pessoas tinham que realizar umas atividades que eu pedi e não dava para terminar ontem, nós remanejamos para segunda-feira. E nesta turma tem uma pessoa que era muito agressiva no falar e tinha um ruído de uma câmera que estava com o som ligado. E ela pediu num tom muito bruto, grosseiro, fecha isso daí que está incomodando. Ui! Sendo que ali só tinha adultos. Pessoal, o microfone está ligado, pode fechar, por favor? Diferente. E aí, quando eu fui fazer o atendimento de mentoria, nós descobrimos que pelas dores dela, pelo que ela passou, por muita agressão, ela estava parada aos 5 anos, com o pai.
E ela falou, nossa, agora eu entendi por que eu não consigo vender. Eu espanto as pessoas. Os clientes não ficam, os que chegam não permanecem. Meu Deus. E aí ela falou que ela não consegue fazer o negócio dela alavancar pelas dores dela. E é interessante a gente falar também, Wirla, sobre por que muitas vezes a gente começa a empreender e a gente chega num teto e a gente não consegue passar disso. Por exemplo, se você empreende, você chegou ali nos 2 mil, 3 mil, 5 mil, 20 mil e não passa. E você coloca um esforço, aí você faz mais um curso aqui, outro curso ali, você faz mais uma coisa ali, outra ali. Só que está lá dentro do seu inconsciente. Isso você está gastando energia. Você está gastando energia, você gasta mais dinheiro, você investe mais tempo, só que você está travada naquele limite financeiro. Você não passa. Se você não encontrar essa chave, você pode mudar de local, você pode mudar o que você faz. O seu limite está ali. Nossa. Por isso tem muitas pessoas que começam a empreender, não passa daquilo. Tem gente que começa a empreender, dá um mês, parou de empreender. Sim. Ou vice-versa, né? E tem muitas pessoas que estão mudando, muda de trabalho, tenta empreender, vende não sei o quê, tem várias fontes de renda, porque tem pessoas que falam assim, a gente tem que ter várias torneiras abertas. O que você acha disso? Eu concordo de você ter várias torneiras. Hoje eu tenho. De serviços, de empreendimentos. Eu acredito que ter várias fontes de renda, sim. O que você não pode é dividir seu foco. O que é ter fonte de renda? Por exemplo, você consegue ter renda de imóveis? Ótimo. Você consegue ter renda investindo em fundo imobiliário? Te rende todo mês, não paga imposto, é uma fonte de renda. Você, junto do que você faz tão bem. O que mais do que você já faz, você pode agregar no seu trabalho? Um serviço? Alguma coisa. Ter várias fontes de renda, eu concordo. O que precisa descobrir é que em cada dia está num empreendimento diferente. Eu estou empreendendo hoje com roupa, amanhã eu estou fazendo outra coisa, amanhã eu já estou em outro... Ah, não, vou voltar para o CLT. Aí você pode fazer uma busca no inconsciente que você está esperando a aprovação de alguém. E quando a pessoa não tem constância, ela começa naquele gás, muito inteligente, tem muita disposição, começa e de repente ela sumiu. Tem que voltar lá atrás e resolver o problema com o pai. Com o pai também. Tudo é com o pai, gente. Você viu que com a mãe pouco, né? A mãe faz dinheiro. Entendi. Entendeu? A mãe faz dinheiro, o pai multiplica. Multiplica. Ela tá falando do pai porque eu falei umas coisas para ela, gente. Eu tenho que voltar lá, eu tenho que fazer, gente, porque eu tenho questões com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, que não resolveram ainda não. E o que é interessante, Wirla, que... E com os irmãos? Também. Principalmente quando você precisou cuidar deles. É meu caso. Quando você precisou cuidar deles, você assumiu uma posição que não é sua. Aí o que acontece? A pessoa fica... Você quer cuidar... O que você faz hoje? Eu entendi. Gente, acabei de entender. Você quer cuidar de outras pessoas. E muitas vezes você esquece de você. Vocês viram a mistura feminina? Realmente, eu cuidei dos meus irmãos. E não era sua função. Você podia colaborar. Cuidar é papai e mamãe. Nossa. Então, assim, interfere muito. E é tanto que
Hoje a minha relação com a minha mãe é totalmente diferente. Totalmente. Hoje eu consigo ver a minha mãe como minha mãe. Antes não. E eu chamo de arrogância. Eu era arrogante ao ponto de achar que eu era mãe dela. Meu Deus. Tem uma mentorada sua falando aqui, a Vanessa. Ai, amo! O trabalho da Adriana é essencial para o nosso crescimento e adquirir consciência sobre nossos próprios bloqueios. Ela é maravilhosa e vive do seu propósito. Amo Além você, de ser Vanessa. mentorada, a Adriana, né? Mentorada da Gente, Adriana. essa roupa, ela que vendeu, gente, é da loja dela. Né? Sorelli, Isso moda feminina. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Dinheiro é energia. E dinheiro responde à energia do movimento. Por que eu estou falando que eu comprei essa roupa dela? Porque o movimento do dar e receber se faz necessário. Verdade. E ela falou comigo antes de eu vir para cá, ela não imaginou que eu viria com a roupa que eu comprei dela. Ela falou assim, eu imaginei você com outra roupa. Eu falei, não, vou com a que eu comprei de você. Então, assim, dinheiro precisa estar em movimento. Quando você vibra na frequência da escassez, você pensa assim, não, se eu gastar isso, eu preciso fazer aquilo. Entendeu? A Letícia, do Laço de Fita, obrigada por estar aqui com a gente, acompanhando o programa, perguntou como faço para participar da imersão. Só que a Adriana só vai responder isso depois do nosso intervalo, então volte, tá? Estou aguardando vocês. Avenida Parque, lançamento segunda etapa, 16 mil metros quadrados de área verde e de lazer, de 2 e 3 quartos, com suíte mais varanda grill. Visite os decorados na Avenida Universitária. Chega de prejuízos com quedas de energia. A energia certa para indústrias, serviços essenciais e comércio, fale com a gente e saiba tudo sobre geradores. BRG. Um novo conceito em gastronomia está surgindo em Anápolis, com cardápio assinado pela chefe Bia Pimentel. Para os amantes de queijos, vinhos e música, venha prestigiar! Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. Faça seu evento conosco, com amplo espaço para aniversários e comemorações. Contato 62 3314 0053, 62 3314 0053. Chão Goiano, o melhor espaço para suas festas. X-Lounge Restaurante é um restaurante para toda a família com os novos sabores e um espaço para festas e comemorações. Contato 62 3706 2206, 62 3706 2206. X-Lounge Restaurante. Definitivamente a melhor internet. 1 GB mais TV por apenas R$ 99,90 mensais. Mais instalação grátis. ExploreNet, 15 anos. Deixe sua marca na história. Vestibular Fama. Faça já a sua inscrição. Vem pra Fama. Viver bem é viver no Gasa. Qualidade em cada detalhe. Residencial Capri, superando expectativas. Grandes marcas e maior variedade de calçados e acessórios infantis.
Tic Toy Joy, Converse Clean e muito mais. Pezinho e Cia é em Anápolis. Açaí tem marca. Açaí do Martins. Fábrica em Anápolis. Seja um revendedor. Qualidade e lucratividade para o seu negócio. Você assiste jornalismo com credibilidade, esporte, saúde, dicas, programas infantis em toda a nossa programação com tempo real, entretenimento, empreendedorismo. O AnaPP está disponível em todas as plataformas Android e iOS. Voltamos e a pergunta da Letícia, não sei, já pode responder agora, Adriana? Sim? Tem alguma imersão para começar? Eu sei que está terminando uma, que era para ter terminado ontem, não concluiu. Vai terminar a segunda. Mas você já tem data para a próxima? Do pessoal que está no grupo. Eu falei para ela fazer data, gente, falei. Do pessoal que está no grupo, teve uma delas que me pediu um tempo. Falou, Adriana, você pode me dar um tempo para me perguntar para quem está participando? Eu falei, perguntar o quê? Quem aqui já tem gente para participar da próxima turma? Meu Deus do céu! Eu nem terminei essa. Porque quem vive isso quer para outra pessoa, né? Sim. Só porque a gente não pode obrigar outra pessoa a ir fazer. Por exemplo, eu vivi e quero que meu marido vá viver. Gente, meu marido precisa estar preparado para viver isso, precisa querer. O que é interessante, o despertar, eu costumo chamar assim, o despertar da pessoa é muito diferente. Por exemplo, tem pessoas que entraram nesta turma porque não queriam mais viver os ciclos de repetições que estavam vivendo, com cair em golpe, com perder dinheiro, com não só fazer negócio errado, e identificar que tudo isso aconteceu lá na infância, quando perdeu um cofrinho. E assim, a pessoa precisa resolver essa situação, porque senão ela vai repetir. Entendi. E essa turma, para mim, foi um desafio muito grande, porque as duas primeiras turmas tinham pessoas mais jovens. E o cérebro, não sei se todo mundo sabe, quanto mais a gente envelhece, o nosso cérebro ele diminui. Ah, é? Ele encolhe e a neuroplasticidade cerebral de mais idade, mais resistente ele é. Por quê? Por muitos e muitos e muitos anos, ele ficou vibrando naquela dor inconsciente, vivendo as repetições. E aí, quando chega para resolver, demora mais um pouco, dói, mas resolve. E nesta turma, particularmente, tinham pessoas com mais idade. E quando eu vi que tinha algumas pessoas mais jovens, mas tinham mais pessoas idosas, ainda brinquei, falei, Senhor, que desafio. E eu me proponho, até falei para a Vanessa, eu entro na imersão com a responsabilidade do resultado de cada um. Por quê? Porque eu assumo como se a responsabilidade também fosse minha. Eu sei que eu não preciso me colocar nesse lugar. Por quê? Porque a transformação vai acontecer se você se permitir. Enquanto você estiver resistente a fazer os movimentos, que tem atividades todo o encontro, Que dói. E não a dói. pessoa não quer fazer. Sim. E eu recebo no WhatsApp assim, meu corpo tá com muita coceira, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu não consegui fazer a tarefa. E aí dependendo do jeito que fala, fala minha criança. Quem está falando comigo? É uma mulher de 50 anos de idade ou uma mulher de 5? E aí a pessoa vai tomando consciência. Nesta turma nossa, nós temos uma médica.
Ela é neurologista, ela é do Rio de Janeiro, maravilhosa. E ela começou a brincar. Ah, eu sou criança, eu sou criança. E ela tem quase 60 anos. Caramba. E ela quer entender como uma neurologista renomada na cidade dela ela é mestre na área de neurologia. Por que ela não multiplica o dinheiro? Nossa. E aí, assim, o caso dela é tão interessante que o pai faleceu com câncer e ele pediu para morrer em casa. E ela não queria isso para a mãe. Ela pegou ele e levou para o hospital, porque o fim da vida dele se desse lá. Responde para mim, Will. Ela tinha essa autoridade de fazer isso? Não. Meu Deus, você tá vendo que o negócio é bem, assim, é muito complexo. A Letícia perguntou aqui, doutora Adriana, que lindo! Doutora Adriana, você pode ter amizade com o paciente? Não sei se é bem assim que fala. Com as pessoas que faz terapia com você. Ótima pergunta. Primeiro, eu não faço terapia com ninguém. O meu processo não é um processo de terapia, ele é uma mentoria e eu não tenho pacientes, eu tenho clientes, porque o meu foco é em resultado. Então, quando as pessoas chegam, se você for buscar o que significa verdadeiramente a palavra paciente, e muitas vezes, por que você fica anos lá na terapia? Porque você é paciente. E na neurociência a gente trabalha muito o sentido das palavras. Então, durante todo o tempo, olha, essa palavra não. Deixa eu te falar, você está vibrando errado. Não é assim que fala. Então, eu não tenho pacientes. Eu não faço terapia, eu não sou terapeuta, eu tenho formação para ser, mas não atuo como. E quem vem para fazer a mentoria comigo, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Quando eu preciso mudar o tom da voz, eu mudo. Quando eu preciso puxar a orelha, a Adriana de antigamente volta? Volta, você sabe por quê? Porque tem hora que eu estou lidando com criança. Ela é brava, Tem hora que eu estou lidando com criança e adolescente. E se você não tiver pulso com adolescente, você perde o controle. Verdade. Entendeu? Então, assim, gostei da pergunta, porque várias pessoas chegam no meu WhatsApp, eu quero saber sobre a sua terapia. Não é terapia. É uma mentoria de tomada de consciência e... eu não tenho pacientes, eu tenho clientes. E esses clientes se tornam amigos e tá tudo bem? Sim, e se tornam amigos. Praticamente e tá tudo todos bem. se tornam amigos, né? Porque quando você vive algo, né, você está perto de alguém que te ajuda, você não quer sair mais de perto daquela pessoa. Não, eu não ajudo ninguém. Ajuda sim. Eu não ajudo. Quer ver? Tá vendo aquela briga? Você sabe Tô falando, por quê, olha, brigando. Eu não posso ajudar ninguém, porque é muito pesado. Porque se eu entrar para te ajudar, Wirla, eu estou pegando a sua frequência de dor. Eu não posso fazer isso. Vai chegar uma hora que eu não suporto o peso. Entendeu? Eu contribuo com a sua tomada de consciência. Mas o mérito é a sua permissão. Entendi. Eu tenho uma outra cliente que é mistura feminina, que chegou essa semana, Estela. Vou até ler. Deixa eu ler antes. Olha, parece até que ela sentiu, Estela. A Estela mandou aqui, parabéns pelo programa, estou adorando. Um abraço para a nossa mentora, Adriana. Estela e Renato, esse casalzinho, gente, os dois é grudado, gente. E os dois são meus clientes. Os dois. Ele veio primeiro por indicação dela, do Conexão. Aí fizeram a mentoria. Ela falou, esses dias eu encontrei com ela, ela falou assim, Wirla, o Renato é outra pessoa. E assim, eu tô E por ela ver essa transformação nele, ela já quer pra ela. Ela veio essa semana. Que lindo. E eu gostei muito de atendê-la.
Gente, como que vai ser esses dois quando eles forem pais? Porque eles já estão vivendo isso antes. Então vai ser muito mais lindo, né? Essa família, porque já vai ter pai e mãe curados, que fala? Conscientes. Conscientes. Olha que lindo que vai ser. Conscientes. E o que a gente precisa entender é que até quando eles se conectaram pela energia que eles vibravam. E é importante o casal fazer junto para que não haja um desequilíbrio. Como assim um desequilíbrio? Por exemplo, o Renato veio e eu falei para ele, Renato, sua esposa precisa vir, porque a sua frequência sobe e a dela continua aqui embaixo, vocês vão começar a brigar. E aí agora ela veio. Ai, que lindo, gente. Ó, a Keila Moraes, lembra de Keila Moraes? Ó, amando o programa, conheci a Adriana num evento e amei ouvi-la. Havia acabado de me formar em neuropsicanálise clínica e foi incrível ver o conhecimento que ela tem em neurociência. Gostaria de saber a dica que ela dá para mantermos o foco em meio aos desafios da vida, inclusive financeiros, e como vencer os desafios financeiros em tempos de crise / escassez. Uau! Gostei. Keila, obrigada. Eu lembrei, eu conheci ela num evento de rodada de negócio. Esteticista maravilhosa. E ela fez neuropsicanálise para ajudar os pacientes da estética. Contribuir, gente. Ou dificuldade dessa mulher briga. Como é que falando que ela briga? Contribuir com os pacientes, com os clientes, na verdade, que ela atende. Ela tem paciente. Como psicanalista, ela tem paciente. Entendeu? É diferente. Entendi. Respondendo a pergunta da Keila, a gente só enxerga crise se nós vibrarmos nessa frequência. E aí, o ditado fala assim, por que na crise uns choram e outros vendem lenço? Pela frequência que você vibra. E aí, como? A pergunta dela é como? Mergulhando no inconsciente. Descobrir se os pacientes estão chegando, não estão chegando, que perfil de paciente você tem atraído? Você tem atraído pacientes que choram pelo valor do seu atendimento, que vivem pedindo descontos? Eu digo a vocês, antes de eu girar minha chave de escassez, eu só atraía gente que pedia desconto. Então, o que acontece? Descobrir, e ela que atua na área, é interessante ela descobrir onde que está o registro dela. Encontrou o registro, apagou, resolveu aquilo. A energia muda. A energia muda. As pessoas em volta começam a mudar. Você até me falou, pessoas vão começar a sair da sua vida. Sim. Vai dar tchau e vai falar por que está saindo, e tem outros que vão sair sem nem falar nada. Sim. Nesta turma da imersão, já teve pessoas pedindo se tem algum programa para as pessoas saírem do público que paga barato para ter clientes high ticket. Uau! Tudo frequência. Eu atendi uma bancária que foi promovida para contas milionárias. E ela falou, como que eu vou fazer para abertura de contas de clientes milionários? Falei, você aprendeu, você não está mais nesse lugar. Agora projeta. Os clientes chegavam na sala dela e iam trazendo outros. Ela me mandou um áudio, até postei no grupo da imersão, que os clientes estão chegando naturalmente, sem eu fazer esforço. Tem gente que fala assim, está brotando. Sim. Brotando de onde você nunca imaginou. Exatamente. Né? Por que você deixou a docência? As salas de aula, né? A sala de aula mesmo, gente. Antes de
eu cair de novo, eu fui convidada para assumir um alto cargo dentro da Associação Educativa Evangélica. E hoje eu tomo consciência de que eu fui, pelas dores que eu carregava, eu abandonei tudo, porque eu trabalhava na PUC em Goiânia, eu trabalhava há 13 anos na Anhanguera, e eu trabalhava já há 10 anos na Univangélica e coordenava pós-graduação de 2 cursos na Univangélica. Você não tinha vida, né? Eu não tinha vida, não. E aí eu fui convidada para assumir um alto cargo na associação. E aí quando o presidente me chamou e me falou o valor do salário, eu, por ganância, hoje eu tenho consciência, eu saí de lá muito grilada, mas eu não analisei os riscos e eu, por ganância, eu abandonei todos os lugares e fui para essa posição do lado do presidente. Só que lá muda, né, de presidente. E aí, quando eu fui desligada, meu mundo caiu, porque quem provê a minha casa sou eu. Nossa. E aí, o interessante de tudo isso foi que eu só vim tomar consciência disso muito tempo depois, porque eu saí de lá na dor de vítima. Eu saí na dor de vítima, mas eu não fui vítima de ninguém. Eu não analisei o risco, eu não considerei o meu histórico em todos os lugares que eu estava, eu não considerei o que eu fazia. Eu só olhei para o dinheiro. E aí, quando eu fui desligada, porque cada presidente tem as pessoas da sua confiança, e eu era do presidente anterior, super natural. E eu falei, pronto, meu mundo caiu. E agora? E você tinha fechado portas. Quando você saiu, você fechou portas, não tinha como você voltar. Sabe quando você sai com o orgulho ferido? Eu saí das instituições para ir para um cargo. Voltar, eu sentia que eu falei, meu pai. E aí foi quando eu falei, eu já tenho a minha empresa há muitos anos, porque minha empresa prestava serviços para a Univangélica. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou dar continuidade. Foi quando eu abri a escola de cursos profissionalizantes e idiomas. Só que aí veio pandemia logo em Aí seguida. veio a pandemia e eu falei, meu pai. E aí eu já estava fazendo neurociência. E eu não fui fazer neurociência para me fazer transição de carreira, não tinha esse interesse, nenhum. O meu único interesse era entender por que eu não conseguia me firmar. Quando eu estava na Volkswagen, na maior oportunidade que me apareceu, minha mãe teve AVC. E eu queria entender por que cada conquista é um tombo, cada conquista um tombo. E aí eu entendi, porque eu tinha muita coisa para resolver. E aí eu fui fazer o processo seletivo do Instituto Federal. Falei, não vou voltar, orgulho, não vou voltar da onde eu saí. E aí passei, e aí fui trabalhar no Instituto Federal e tinha escola. E aí encerrou meu contrato. Eu fiquei só com a escola, veio a pandemia, passou-se 2 anos, eu voltei para o Instituto Federal. Eu já tinha terminado a minha formação em neurociência, já tinha visto muita mudança na minha casa, na minha relação com o meu filho, com as pessoas. O meu tom de voz mudou, mudou ou não mudou, Irla? Mudou. Eu comentei isso com a Adriana, porque eu não sabia que ela tinha passado pela neurociência, não sabia nada. A gente se reencontrou depois de um tempo. E a gente começou a conversar, né, lá na Leide, e eu falei assim, eu não sei, eu senti diferença no seu jeito de falar nas redes sociais. Sim. Parece que estava mais amorosa, mais humana, porque ela parecia um robô, gente, fria, calculista, de um jeito assim,
maravilhosa, mas muito fria, muito calculista, porque aquele paredão, né, de mulher. E eu senti isso, e olha que eu não sou muito sensitiva, né? E eu senti essa doçura na Adriana. Eu falei, gente, parece que a Adriana mudou alguma coisa. Sim. Depois ela foi me comentar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, o que ela estava vivendo. Eu falei, uau. E foi quando eu falei, vou fazer um teste, vou atender minhas cobaias, minha mãe e meu filho. Que eram dois que precisavam muito viver isso. Muito. Porque era o seu ciclo, porque se eles não mudam, como é que tudo muda, né? Exatamente. E precisava de alguém para romper esse ciclo. E essa fui eu. E foi lindo, extraordinário. Foi porque, assim, hoje o meu filho pode ser quem ele é. Mas foi fácil fazer isso com mãe e com filho? Foi fácil você... Ou eles viram essa transformação em você e aceitaram de cara? Não, vou fazer com vocês, tá tudo bem, que você mudou, então tá tudo certo. Ou foi um pouco, teve resistência? O meu filho não teve resistência porque ele sofria de hiperidrose palmar. A mão goteirava. Ai, eu lembro. E aí ele ia apresentar, a mãozinha dele assim, formava umas pocinhas d'água. E quando eu atendi meu filho, acho que doeu para os dois, porque eu descobri que quem causou o trauma nele fui eu. Fui eu. E eu não tinha consciência que eu podia ter feito isso com ele. Nossa. Porque ele tinha 3 anos de idade, ele foi todo mordido na escola. E eu falei para ele, aprende a se defender, que se chegar lá em casa, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Eu escutei isso. Eu só repeti o que fizeram comigo. Uhum. E aí ele via um monstro. Mãe, o monstro pisa no chão e molha. E a mãozinha pingando, e a mãozinha pingando, e a mãozinha pingando. E doendo. Eu falei, descobre quem é. Não, eu falei, bate nele. Só para ver a reação, né? Eu falei, criança, bate nele para ver se ele afasta de você. Não, mamãe, não pode bater. E aí quando ele conseguiu derrubar o monstro era eu. Na hora você ficou... Até hoje me emociona. Impactada, né? Porque... Imagina. Eu não tinha essa intenção, eu queria que ele não apanhasse dos coleguinhas. Uhum. Mas assim, muitas mães fazem isso. Eu faço. Todas, assim, eu acho que a grande maioria das mães, porque a gente fica tão sobrecarregada e as crianças, elas têm o dom de tirar a gente do sério às vezes, e a gente fala e faz coisas. Sim. Fica tirando chinela, ameaçando o tempo todo, né? E briga e grita. Então, imagina quantos traumas. Eu fico imaginando aqui quantos traumas eu já causei nos meus filhos. Nós, vocês também. Sem querer. Não é falta de amor, né? É sem querer. Assim, hoje eu não sinto culpa. Eu dei o que eu dei conta. O que eu tinha consciência. E meu filho, por me ver lidar com isso todo dia, eu vejo o meu filho um adolescente assim, com um linguajar diferente, porque ele sabe que a palavra gera frequência, totalmente diferente. Época de prova eu falei para ele assim, meu filho, você não vai estudar não? Ele falou, mãe, eu sou filho da Adriana Brunier. Que graça. Eu já co-criei as minhas notas. Meu Deus do céu, Agora, gente, ninguém segura esse menino também, né? E aí eu falei, eu quero ver esse boletim. Ele falou, mãe, eu vou passar com nota boa. Terminou a última prova, eu não preciso ir mais? Pois não foi. Hoje, se fosse a Adriana de antes, obrigaria a ir até o último dia de aula. Ele ia até o último dia. Mesmo se tivesse passado, você obrigaria a ir até o último dia. E eu exigiria, ele estuda em colégio militar, eu exigiria que ele fosse Alamar sempre. Um dia eu perguntei para ele assim, filho, por que você não é Alamar? Ele falou, Deus que me livre, aquele povo lá na frente, tudo me olhando. É do perfil dele. E ele tem questões a serem resolvidas. Eu, como mãe, eu não posso impor. Ele precisa querer resolver as questões que ele tem com o pai dele. Uhum.
Falei, filho, você sabe como resolve, mas eu vou esperar quando você quiser. Não é o meu tempo, é a sua decisão. E ele sabe disso. E aí agora ele teve uma questão com o pai e ele falou, mãe, a hora que você terminar a sua agenda, você pode me atender? Ai, que lindo. Falei, meu cliente VIP? Ele, sim. Que lindo. Entendeu? Então, assim, ele por me ver lidar com isso todo dia, e antes eu atendia dentro da minha casa, Irla, por ver tanta energia gerada, eu criei um escritório separado na minha casa. Ai, meu Deus. Porque eu estava deixando a energia de outras pessoas dentro da minha casa. E a Adriana já falou muito sobre isso, só que a gente vai ter que trazer a Adriana outra vez. Porque nós temos muita coisa para falar, Adriana. Né? E vai ter quarta turma da imersão, tá? Vai ter quarta turma e eu estarei nessa turma. Ela não falou quando é que começa, lá para março, fevereiro? Eu já estava pensando em janeiro. Você já está pensando em mês que vem, porque não é ano que vem, gente, é mês que vem, já é ano que vem. Então, já está pensando em janeiro. Então, vocês ficam ligadinhos aí no Mistura Feminina, porque eu vou passar a agenda da Adriana para vocês. Também pode seguir a Adriana nas redes sociais, porque ela vai falar por lá, né? @Adriana Brunier. Mistura Feminina APS. E tanto ela vai falar lá, quanto eu também vou falar, porque é do meu interesse colocar isso para vocês, porque eu quero fazer e eu gostaria que vocês também fizessem, a hora que vocês se sentirem, né, que estão preparadas para viver esse momento, né, sentir essa permissão. E é assim, ó, a Irla fizer, quem tiver com a frequência diferente da dela, vai desconectar. Muita gente vai embora. E vai ser normal. Ou a pessoa eleva a frequência ou desliga. E é natural. Entendeu? Não adianta chorar com os que se vão. E assim, não chora. É se alegrar com os que vão chegar, né? Sim, não chora, porque se está desconectando, é porque mudou a frequência. Muita gente foi embora da minha vida. Muita. Eu conheço muita gente. Mas eu me desconectei de muitas pessoas. Brigando? Não. Eu me tornei invisível para algumas pessoas e visível para outras. É normal. Meu Deus. Obrigada. Ai, eu que agradeço. Minha ex-professora, agora ela é minha amiga. Minha amiga, feliz. Obrigada, porque você contribui na minha vida, contribui no projeto. E contribui na vida de tantas mulheres e homens, porque ela não atende só mulheres, tá? Homens. Também tem o Renato aí, né? O esposo da Estela, que pode muito bem falar, que está mais próximo também, linkado à mistura feminina. Então, é para nós todos. E agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu acho que ano que vem ela volta, gente, porque tem muita coisa para a gente falar. Acho que ainda ficou muita questão ainda para as pessoas entenderem. Porque muitas pessoas não vão querer viver porque vai ter medo. Não quero viver isso, eu tenho medo. O que é esse negócio que ela está falando de voltar lá nos 5 anos? Então, tem pessoas que vão ter medo, né? Sim. Então, acho que a gente precisa falar mais para as pessoas quererem viver esse processo, essa mudança, se permitirem. Vamos voltar para falar sobre dependência emocional, quanto isso atrapalha os negócios. Isso. Então, cenas para o próximo capítulo, tá? Ano que vem. A gente volta com a Adriana Brunier para a gente tratar esse assunto com vocês. Um beijo. Um beijo. E muito obrigada.